Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Obrigado, meu irmão. Vamos ler dos versículos 1 ao 13, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Jesus aí se dirigindo aos seus discípulos e colocando para eles este ensino, esta sua palavra. Diz assim, Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que a vendem e comprai-a. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Amém. Então aqui Jesus está trazendo para a sua igreja uma palavra de exortação, uma palavra de vigilância, porque o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia em que o noivo virá buscar a sua noiva. Amém? Amém. Se aproxima. Fiquemos apercebidos, diz o Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Aleluia. Sem azeite. A nossa luta, o nosso compromisso com Deus tem que ser o de manter as nossas lâmpadas acesas. Mas só podemos mantê-las acesas, como diz aqui a palavra, se tivermos o azeite. O tema desta mensagem: exortação à vigilância e a viver no Espírito. Amém, queridos? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua voz, que Teu Santo Espírito possa falar a cada coração dos Teus filhos que aqui estão presentes e daqueles que também, Senhor, ó Deus, possam estar ouvindo, Senhor, esta Tua palavra, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa dar entendimento, compreensão, Senhor, ó Deus, e mova os corações da Tua igreja para aquilo que Tu queres, Senhor, para aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus nós oramos te agradecendo. Amém. Aleluia. Amém. Então esta palavra, amados, que o Espírito Santo colocou no meu coração desde já umas 3 semanas atrás. Aleluia. Esse ensino de Jesus sobre a parábola das 10 virgens, através do qual então ele nos exorta a essa vigilância, a esse viver santo que nós precisamos. E nós só podemos ter um viver santo se formos conduzidos, dirigidos pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai usar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, para poder trabalhar na nossa vida e realizar a sua obra em nós. Amém?
É fácil perceber que esta parábola aponta para o final dos tempos, não deixando de ser uma profecia escatológica, mas que trata também do viver diário do cristão até que esse tempo chegue, até que esse tempo se faça hoje, se torne hoje realidade na vida da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a terra. Ela aponta, na verdade, para o dia mais importante, mais glorioso da igreja cristã, no qual a nossa esperança se tornará realidade. Amém, amados? Amém. Então a palavra de Deus nos exorta a termos esperança. Paulo usa em vários versículos das suas cartas este termo esperança. Esperança de quê? Esperança de estarmos prontos para o dia do Senhor, para o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Esperança de que iremos ter nesse dia transformado o nosso corpo em um corpo glorioso, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dia maravilhoso. Mas como a parábola diz, tem muitas virgens dormindo. Mas isso nós vamos abordar mais adiante. Não hoje, mas na próxima pregação. Amém, queridos? Aleluia. Então, quando estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me levou a uma descoberta surpreendente, que até então eu nunca havia percebido, de tal forma que eu cheguei à conclusão de que o Novo Testamento, na verdade, em suas entrelinhas, trata como tema dominante a história de um casamento judeu. Do casamento de um judeu chamado Jesus Cristo, com sua noiva, a igreja, e da preparação da mesma para este evento. Assim, queridos, não iremos pregar e refletir diretamente sobre esta parábola hoje, de princípio. Como uma introdução, então, para o perfeito entendimento da mesma, nós vamos buscar conhecer como ocorria um casamento de judeu na época em que Jesus viveu. Amém? Então nós vamos ter como uma introdução, para entendermos perfeitamente esta parábola. E quando Jesus contou essas parábolas para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali ao seu redor, ela foi perfeitamente entendida. Mas nós estamos separados desta época aqui, praticamente há 2000 anos. Lá era uma cultura, aqui nós temos uma outra cultura. Lá havia outros costumes, aqui nós temos os nossos costumes. E nós não conhecemos perfeitamente os costumes, as tradições daquela época em que Jesus viveu. E por que ele conta essa parábola da maneira como contou. Então, ao mesmo tempo, nós iremos associando fatos da vida de Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. Queridos, o casamento de Jesus com sua noiva, a igreja, como veremos, segue e seguirá estritamente, então, o modelo de um casamento judaico. Segue porque ainda está transcorrendo. E seguirá porque ainda há fatos que vão ocorrer no futuro. O Senhor Jesus, como judeu, viveu como judeu, participando e vivenciando muito dos costumes, tradições e comemorações do seu povo, que tinham sua maneira peculiar, baseados na velha aliança, e veremos que o Senhor Jesus seguiu essas tradições e peculiaridades quando escolheu a sua noiva. Nos casamentos antigos, nós temos assim algum conhecimento que ouvimos falar através da história, principalmente entre a nobreza e nas famílias muito ricas. Era comum, para selar a amizade daquelas famílias e garantir a manutenção dos bens e propriedades, quer dizer, das fortunas das famílias, os pais prometerem casar seus filhos, Amém?
Um pai tinha um filho, o outro pai tinha uma filha, e para selar então aquela amizade, ou tipo uma aliança, para permanecer com os bens, não perderem os bens, não serem dilapidados, permanecer nas famílias daquela riqueza, aqueles bens que eles adquiriram, eles casavam seus filhos, prometiam em casamento seus filhos. Eles que escolhiam quem iria ser o noivo, principalmente o pai do noivo escolhia quem iria ser a noiva para o seu filho. Hoje em dia é completamente diferente. Amém? Hoje em dia cada um trata de si mesmo. Os pais têm muito pouca influência hoje em dia, infelizmente. Aleluia. E algumas vezes isso acontecia antes mesmo dos filhos nascerem. Às vezes ele ainda estava na barriga da mãe e já estava sendo prometido em casamento ao outro filho da esposa do outro amigo, que também ainda iria nascer. Amém? Amém. Acho que não estou falando nenhuma mentira. Historicamente, eu conheci isso, né? Eu ouvi disso. Então eram os pais que arrumavam, decidiam sobre com quem seus filhos iriam se casar. Será que isso aconteceu com Jesus? O que é que nós vamos falar a respeito de Jesus? Amém? Sabe o que aconteceu com ele? Vamos lá. Com seu filho Jesus, então, muito antes dele nascer, em figura humana, como homem, Deus Pai escolheu, elegeu uma noiva para ele, também muito antes dela nascer. Vamos ver isto, vamos lá, em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Quem somos nós? A igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Amém? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o Pai escolheu já uma noiva para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele viesse a desposá-la, muito antes dela nascer, do seu próprio filho nascer em figura humana. Aleluia! Então, Efésios 1, 3, 4 nos revela essa verdade. Esta noiva escolhida pelo Pai provinha de antepassados também de nobre estirpe, mas que perdeu sua posição nobre e privilegiada, caindo em desgraça, perdendo tudo o que tinha, tornando-se infeliz, miserável, pobre e nua. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3. Vai nos mostrar isso. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Aqui a palavra está se referindo à igreja. Pois dizes, a igreja dizendo: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe. O Senhor dizendo à igreja: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa noivazinha, seus antepassados foram de nobre estirpe, foram muito ricos, receberam como herança uma terra maravilhosa, uma terra que tinha tudo que eles poderiam desejar, o jardim do Éden, mas perderam toda essa riqueza, se tornaram pobres, miseráveis, cegos e nus,
porque não conseguiram ver, não conseguiram enxergar a bênção do Senhor, a bondade do Senhor Deus. Aleluia. Mas o Pai, queridos, o Pai de Jesus teve grande misericórdia dela, e assim mesmo a escolheu, a fim de que seu filho viesse, através de seu grande amor, conquistá-la, restaurá-la, torná-la feliz, rica, e a vestisse com roupas de linho fino e puro. O Pai desejava então fazê-la herdeira também das suas riquezas, co-herdeira junto com seu filho. Amém? Na tradição do casamento judaico daquela época, o pretendente a noivo de uma jovem deixava a casa de seu pai onde residia e se dirigia à casa da pretendente a noiva, e ali deveria demonstrar suas intenções. E caso ela se agradasse dele, deveria selar o compromisso de noivado. E depois de tudo acertado, este compromisso era comemorado na casa da noiva, conforme a tradição. Então, após isso, ele retornava para a sua casa, a casa do pai, onde vivia, e ficaria sem vê-la durante todo o período de preparativos para a celebração das bodas. Isso era no casamento judaico, amém? Daquela época. Não sei se ainda hoje é assim. Quando então o noivo deixava a casa do seu pai e se dirigia à casa da noiva para buscá-la e celebrar as bodas em sua casa. Devemos notar primeiramente que entre os judeus não existia namoro ou corte, como observamos hoje em dia. Casamento para eles era uma matéria legal, estabelecida por contrato e levada adiante por procedimentos lícitos e exatos. O noivado de Jesus com sua igreja ocorreu, isto é, foi estabelecido na sua primeira vinda à terra, há cerca de 2000 anos atrás, nos mesmos moldes de um noivado judaico. Ele deixou a casa do seu pai e veio até a casa de sua noiva, aqui a terra. Amém? Portanto, na primeira vinda de Jesus, celebrou-se o noivado na casa da noiva. Na segunda, ele virá buscar a sua noiva, a levará para celebrar as bodas do casamento, então, na sua casa. Em Israel, desde os tempos bíblicos, a iniciativa para o casamento sempre foi do rapaz, que ao se afeiçoar de uma moça, a escolhia para ser sua noiva e posteriormente sua esposa. É claro, como eu falei também, principalmente a noiva ouvia muito a voz do pai. O pai é quem também concordava e dava o consentimento, mas cabia o rapaz tomar a iniciativa. Assim sendo, na primeira vinda, Jesus se afeiçoou da sua futura noiva, a igreja, e escolheu para com ela se casar. Vamos lá ver o que diz João 15,16. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aleluia! Após então haver se afeiçoado e escolhido a sua noiva, o noivo deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Deveria ir à casa da noiva com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, apresentando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém, Deus. Muitos papéis. Aleluia! Assim, quando Jesus veio à terra, queridos, na casa da sua noiva, ele apresentou a ela, deu a conhecer a ela um contrato. Pacto, chamado pacto ou aliança, o qual é chamado da nova aliança, é chamado de nova aliança
ou o Novo Testamento, através do qual prometia entregar a ela a sua vida para sempre. Vamos ver isso lá em Lucas 22, 20. Vamos a Lucas 22, 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Então ali, naquele momento solene, à mesa com a sua noiva, representada ali pelos seus discípulos, 12 discípulos, ele firmou, ele celebrou o seu contrato, a sua aliança de casamento, a nova aliança. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Amém? Então, no casamento judaico, era firmado o contrato de noivado, que já valia praticamente como casamento, e, após isso, o noivo deveria dar à noiva um dote, como nós conhecemos, uma palavra que muito usada aqui no Brasil, principalmente no início do século, um dote. O noivo, a noiva, quando iriam se casar, o noivo a presenteava com alguma coisa valiosa. Aleluia. Então ele pagava para desposar aquela noiva em particular que ele havia escolhido. Assim o noivo deveria pagar esse valor, que não deveria ser modesto, qualquer coisa irrisória ou barato, mas deveria expressar o grande custo que aquele objeto do seu amor, a noiva, representava para ele. Se ele desse alguma coisa muito barata, quase nada, que amor era esse? Que amor era esse? Ele demonstrava o seu amor através de algo valioso que ele então dava à sua noiva, esse dote que ele entregava a ela. Jesus apresentou a sua noiva, então, representada por seus apóstolos, o bem de alto valor que ele pagaria durante o transcurso, ele apresentou ali durante o transcurso daquela ceia, daquela comemoração ali, celebração do noivado. Vamos ver isto em Lucas, Evangelho segundo Lucas 22, 19. Diz assim a palavra de Deus: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia. 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 Sim, o corpo do Senhor foi oferecido como bem de alto valor a ser dado pela sua futura noiva, a igreja. O apóstolo Paulo também sabia deste mistério quando escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, parte A: porque fostes comprados por bom preço. Por preço, bom preço. Aleluia. Aleluia. Este foi o preço que o nosso noivo pagou para poder casar conosco, para poder nos ter ao seu lado. Isso não é maravilhoso, querido? Amém. Aleluia. Aleluia. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias por essa bênção, por essa escolha que Ele fez, por não nos ter, na verdade, esquecido, por ter olhado para nós e ter deixado a casa do seu Pai para vir nos encontrar. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Na sequência, então, da celebração do noivado, o rapaz enchia um cálice com vinho novo. Aleluia. Vinho novo, lembram-se? Nos transporta lá para
o primeiro milagre que Jesus fez nesta terra, que João chama de sinal. João apresentou 7 sinais, e o primeiro sinal foi esse. Aconteceu numa festa de casamento. Aleluia, olha aí, coisa maravilhosa. E eu confesso aos irmãos que sempre tive, eu não conseguia, sempre tive assim, quando eu parava no primeiro milagre, lia ali, eu tinha uma dificuldade para entender realmente o que Deus estava querendo dizer aqui. Por que o primeiro milagre foi num casamento, gente? Foi exatamente num casamento. Amém? É exatamente isso. O Novo Testamento, na verdade, trata de um tema que é o casamento de Jesus. Nas entrelinhas, ele vai conduzindo a trama dentro de fatos que ocorriam num casamento de um judeu. Talhas com água. Jesus chega e vem. Aleluia. Era para o noivo uma vergonha se durante a festa de casamento, que nós vamos ver mais adiante, durava 7 dias. 7 dias durava o casamento de um judeu. Então ali, aleluia, Jesus, não permitiu que aquele noivo passasse vergonha. Por quê? Por quê? Então, água, e de uma maneira sobrenatural, como nunca havia acontecido, e acho que também depois nunca aconteceu mais, uma substância totalmente diferente ser transformada em outra com característica completamente diferente. Jesus transformou aquela água no vinho que era necessário para que a festa continuasse e a alegria continuasse ali naquela reunião, naquela celebração de casamento. Esse vinho é um vinho novo. A água simboliza a palavra. O vinho simboliza o sangue. A água simboliza a lei. O sangue simboliza a graça. A água simboliza o velho pacto. O sangue simboliza o novo pacto. A letra mata. O espírito vivifica. A letra opera a morte. O espírito opera a vida. O sangue opera a vida. Ele nos purifica. Os nossos pecados são perdoados e nós somos vivificados. Amém? Este casamento aponta para a instituição e a celebração do novo pacto que iria acontecer mais adiante. Era um evento profético de Cristo. E a caducidade do velho pacto, que ele realiza a ceia do seu noivado, apresentando um vinho noivo que nunca iria faltar. Esse vinho noivo continua, o vinho novo continua vivo, continua purificando, salvando vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. A lei foi para um tempo, foi provisória, mas o sangue de Cristo é eterno, para a eternidade. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, quando ele enchia com vinho novo, ele o dava à moça, aquela que era candidata, a sua noiva, que ele estava conquistando. Se ela bebesse, então estava respondendo que havia aceito a proposta. A partir de então, o rapaz e a moça passavam a ser considerados noivos. O contrato havia sido firmado e o noivo teria de cumpri-lo até o fim. Amém, irmão? Assim era no casamento judaico. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus por isso. Então, na primeira vinda, Jesus ofereceu a sua amada o cálice com vinho. Ao beber, selou ali a nova aliança, como já vimos. Aleluia. Lendo Mateus, Aleluia.
Não lemos Mateus. Vamos lá em Mateus 26. Não deixa de ser uma repetição, mas com outras palavras. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. E 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aleluia, glória a Deus. Em seguida o rapaz dava à noiva um presente de altíssimo valor. Este não era aquele primeiro presente, o dote, não. Então, para mostrar seu amor, o seu desejo de abençoá-la, ele dava a ela, o noivo dava à noiva um presente de alto valor. Aleluia. Para celebrar o noivado e para que ela lembrasse dele durante o longo período de espera. Vamos lá então ver isso no Evangelho segundo João, capítulo 14. Versículo 26. Vamos lá no versículo 26. Aleluia. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluia. O noivo iria passar muito tempo longe da noiva agora, mas ele então oferece esse presente de altíssimo valor, o Espírito Santo, o Consolador, para estar ali com ela durante esse período de espera, onde então ele iria lembrá-la de tudo aquilo que ele havia dito, pois ele era o grande amigo do noivo, ele era o amigo do noivo em quem o noivo podia confiar. Amém, queridos? Jesus então deu à noiva este excelentíssimo presente, momento antes de se afastar para o período do noivado. Em João 20, versículo 22, diz assim a palavra: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Que é o amigo do noivo, que ficaria com ela para ajudá-la como seu ajudador e prepará-la para o grande dia do casamento. O Espírito Santo, na verdade, se a gente fizer uma comparação com outros tipos de casamentos que havia naquela época, principalmente entre pessoas nobres da casa real, havia sempre, às vezes, um eunuco, onde o rei podia confiar totalmente, porque aquela noiva não corria o risco, de ser desvirtuada. O Espírito Santo é como se fosse esse eunuco, amém? Queria prepará-la para o dia do casamento. Se a gente lembrar um pouquinho lá do que ocorreu no livro de Esther, quando Esther se candidata a ser noiva do rei Assuero, ela passa um período ali, diz a Bíblia, de 1 ano, sendo preparada pelo aquele eunuco, ela com várias outras moças, com banhos de beleza, para melhorar a pele e tudo mais, ensinando a usar as roupas, as vestimentas de uma rainha, que aquela que fosse escolhida pelo rei se tornaria rainha. E assim o Espírito Santo faz conosco. Nós vamos nos tornar sua esposa, vamos nos tornar princesa do rei, amém? E vamos passar a morar com ele, em nome de Jesus. Depois que era encerrada esta etapa, o noivo deveria partir. Antes fazia um breve discurso dizendo: eu vou preparar um lugar para você e depois eu voltarei para buscá-la. E em seguida ele retornava à casa de seu pai. Vamos ver João 14,
Evangelho segundo João 14, já estamos aí. Versículo 2 e 3, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Aleluia. Amém. E então o noivo iria retornar. Iria deixar ali a casa da noiva, ele deixava a casa da noiva e voltava para a casa do seu pai. E vamos ver isso lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 51. Glória a Deus pela sua palavra. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 11 também diz o seguinte: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste subir. Aleluia. Amém? Então, uma palavra semelhante ao que esta parábola das 10 virgens nos apresenta. Jesus subiu e numa nuvem ele ficou oculto aos olhos da sua igreja, dos seus discípulos. E diz a parábola que nós iremos subir um dia para encontrar o Senhor, o noivo, nos ares, né? Entre as nuvens. Amém? Amém. Aleluia. Então aquela nuvem nós podemos assim, como figura, dizer que era a porta, é a porta de entrada do céu, né? A porta de entrada da casa do Pai, porque o nosso encontro será exatamente com Jesus, que estará lá entre as nuvens, escondido atrás da porta. A porta estará aberta ainda. Amém, amados? Amém, queridos? Amém. A porta ainda está aberta, amém? Amém. Temos que nos precaver. E a exortação do Senhor é exatamente esta: o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã, com a nossa vida para Deus? A porta está aberta. Ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de conserto, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo para nos santificarmos. Mas Deus está nos exortando: um dia esta porta irá se fechar, e ela irá se fechar de repente. Não vai haver um aviso com muita antecedência. Diz a palavra que será num fechar e piscar de olhos, uma coisa muito rápida. Amém? Não dará tempo, se estivermos na condição de virgens nécias, loucas, enchermos a nossa vasilha com azeite. Não haverá tempo. Amém? Então, queridos, vamos buscar, vamos procurar cada vez mais nos consagrar ao Senhor, cada vez mais nos santificar, cada vez mais estarmos realizando a sua obra, agradando o Senhor, cumprindo aquilo que Ele tem para cada um de nós, buscarmos ouvir a sua palavra, a sua voz, estarmos sempre em oração, como diz a palavra. Oração tem que ser incessante. É claro que eu tenho que ter tempo para realizar outras coisas, porque nós estamos na carne ainda neste mundo.
Mas, mesmo às vezes realizando alguma coisa, nós temos que buscar estar ligado ao Senhor, estar ligado às coisas do alto, porque é para lá que nós vamos, é para lá, é lá que é a nossa futura morada, amém? Se estivermos pensando só nas coisas aqui de baixo, nós vamos permanecer aqui e não vamos agradar ao Senhor. E Ele um dia irá nos dizer: eu nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Nós temos que parar, por hoje eu vou parar a mensagem aqui, e se Deus assim quiser, nós continuaremos na próxima oportunidade, que irá ocorrer no dia 21 de novembro, amém? Então vocês hoje ouviram uma parte da introdução, mas nós vamos entrar no assunto mesmo, que é a parábola das 10 virgens, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Procurem estar aqui presentes. Digam a seus irmãos, né? Incentivem ele a estar aqui, porque toda palavra que sai deste púlpito, por cada um dos pastores que Deus levantou aqui, é palavra para o seu ensino, é palavra para o seu crescimento, é palavra para edificar a sua vida. Não são palavras vazias, palavras vãs, palavras que buscam o vil metal. Não, ao contrário. São palavras para enriquecer vocês na fé, enriquecer vocês na riqueza de Deus, na verdadeira riqueza. Amém? Aqui vocês podem vir e comer o alimento puro, o alimento sadio, o alimento que dá vida, crescimento, fortalece, edifica. Amém? Estejam aqui, em nome de Jesus. Estejam aqui em cada culto nessa igreja. Venham o máximo que puderem vir, porque os dias são maus. A colheita está muito próxima. A colheita está próxima. É o que esta parábola está dizendo. A colheita está muito próxima. O dia do arrebatamento está muito próximo. Muito próximo, amados. Aleluia. E nós vamos ver aqui a continuação também excelente, é melhor do que esse início. Amém? Tem revelações maravilhosas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhosas do Senhor. Porque na realidade, quando nós pegamos a nossa Bíblia e a lemos, glória a Deus por isso. Está aqui a palavra verdadeira. Mas para o seu entendimento, às vezes, para nós realmente captarmos tudo aquilo que o Senhor quis dizer aqui através, nós não conseguimos adquirir tudo, porque a época era outra, os costumes eram outros. Amém? As tradições eram outras. Mas quando nós conseguimos esses fatos, esse conhecimento, a coisa se aclara de uma maneira tremenda, maravilhosa, maravilhosa, que nos edifica de uma maneira tremenda. Amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.